Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de história? Nós estamos trabalhando o finalzinho do Império Romano e o início da Idade Média. E estamos estudando a conjuntura histórica em que isso ocorreu. Hoje vamos dar ênfase às invasões bárbaras. Bom, vamos começar. Primeiro, temos que conhecer esse termo bárbaro, ok? A palavra bárbara é uma palavra empregada pelos romanos aos povos que não partilhavam de sua cultura e não partilhavam de sua língua. Então, os povos romanos consideravam qualquer um outro povo que não partilhasse de sua língua e de sua cultura como sendo inculto. Nesse sentido, a palavra bárbara, ela vem com um sentido pejorativo. Mas no contexto em que nós estamos estudando aqui, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre essa cultura bárbara, ok? Os chamados povos bárbaros tinham uma cultura ainda com base na caça, na pesca, e alguns grupos desenvolveram tecnologias agrícolas, rudimentares ainda. Mas a maioria deles viviam ainda de saques das guerras, ou seja, quando eles venciam algum povo, eles tomavam as riquezas desse povo e era com base nessas riquezas que eles desenvolviam a sua sobrevivência. Eles normalmente habitavam em floresta e normalmente eram nômades. Existiam alguns grupos sedentários, mas era ou seminômade ou semi-sedentários. Por quê? Porque ora eles estavam em uma região, ora eles estavam em outra, aproveitando os recursos da natureza. Assim como os gregos e os romanos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, embora cada tribo tivesse o seu deus patrono e adorassem as forças da natureza, além de cultuarem os seus ancestrais. Nós temos, por exemplo, na cultura bárbara, uma analogia do deus trovão, por exemplo. Eles adoravam o trovão e em sua cultura ele era conhecido como Thor. Essas sociedades normalmente eram organizadas em tribos e não tinham uma unidade política, ou seja, eles não tinham um rei único que governasse toda a tribo. Normalmente, eles seguiam leis orais, ou seja, passadas de pai para filho, chamadas de consuetudinárias, ou seja, eram leis baseadas nos costumes e nas tradições. As suas relações sociais eram baseadas na lealdade entre os parentes e os chefes das tribos. Normalmente, esses grupos bárbaros foram agrupados pelos historiadores em 3 grupos principais. Esse agrupamento levou em conta a língua que eles falavam. Nesse sentido, nós temos os bárbaros chamados de tártaros mongóis, que eram de origem asiática, de onde descendem os hunos e os turcos. Nós temos as tribos eslavas, que era da Europa Oriental, ou seja, para o lado leste e da parte da Ásia, que deram origem aos russos, os polacos, os tchecos, os sérvios, os bósnios, os búlgaros e outras tribos. E temos os grupos germanos, de origem indo-europeia, que ocuparam a parte mais ocidental da Europa, na fronteira com o Império Romano. Destes grupos germanos, nós podemos citar alguns subgrupos, que são os francos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúndios, os ângulos, os saxões e entre outros, como os alâmanos, por exemplo. Bom, como vocês viram na aula passada, os romanos, quando precisou de ajuda para poder limitar suas fronteiras e de trabalhadores, eles permitiram que os bárbaros mais assim, menos agressivos, que moravam próximos às suas fronteiras, pudessem adentrar no seu território, fazendo acordos políticos e econômicos com esses grupos. E foi assim que nós tivemos a miscigenação entre os povos bárbaros e os romanos antigos, que a partir do século V passaram a ocupar a boa parte do Império Romano. As migrações para o território do Império Romano foram decisivas para a construção do novo período histórico que os historiadores chamam de Idade Média,
Porque a partir das invasões bárbaras, nós vamos ter, entre outras características e outros eventos que fragilizaram o Império Romano, nós vamos ter o declínio do Império Romano, além da desintegração do poder romano, ou seja, nós vamos ter o enfraquecimento do poder real e o fortalecimento da elite aristocrática. Além disso, podemos citar aqui também o declínio das cidades europeias. Por quê? Porque esses povos, quando passaram a entrar no território sem autorização dos romanos, eles passaram a agir com mais violência. Alguns grupos viviam basicamente do saque das riquezas. Então, invadir o Império Romano era certeza de encontrar alguma coisa que pudesse ser saqueada. Então, por exemplo, os visigodos e os ostrogodos eram extremamente violentos, assim como os saxões também eram muito violentos. E as pessoas ficaram com medo de ficar nas cidades e acabaram se refugiando nas grandes fazendas, que nesse período vai ser chamada de feudos, para poder escapar da perseguição ou da violência desses grupos bárbaros. E essa fuga dos ataques dos bárbaros vai promover o declínio das cidades. Para que vocês possam acompanhar, nós temos aqui um mapa. Esse mapa representa a Europa nesse período de transição entre a Idade Antiga para a Idade Média. Vocês têm desse lado de cá, em laranja, a Europa Ocidental, que foi composta pelo Império Romano do Ocidente, e do lado de cá, em rosa, vocês têm o Império Romano do Oriente. Nesse período histórico que nós estamos estudando, o Império Romano do Oriente vai permanecer vivo, enquanto o Império Romano do Ocidente vai, aos poucos, lentamente, sendo fragmentado e vai perdendo seu poderio até que um novo contexto histórico seja emergido. Vocês podem perceber através das setinhas as invasões dos povos bárbaros à região e as regiões que eles ocuparam. Vocês vão perceber que são grandes migrações, nem sempre há uma única região, e que promoveu a desestabilização dos povos que viviam nessa região. Na aula passada, nós já falamos deste contexto, mas vamos reforçar mais uma vez, ok? A formação dos reinos germânicos começa a partir do declínio do Império Romano, em 476, quando o último imperador romano é deposto. Ocorre uma crise política por falta de alimentos, alta de preços, queda da arrecadação de impostos, saques e as invasões dos povos bárbaros. A população da cidade começa a migrar para o campo em busca de proteção nas propriedades rurais, um processo histórico que nós chamamos de ruralização. A formação dos feudos começa a produzir o necessário para a sobrevivência, ou seja, a população migrando para o campo começa a morar ao redor de pequenas fazendas que aos poucos vão se reorganizando e se transformando em grandes latifúndios, tá? Esses latifúndios, essas fazendas, naquele período, são porções de terra que a gente chama de condado ou de marca. E as pessoas que receberam essas terras, receberam elas ainda no início das expansões romanas pela região, e essas pessoas começaram a se enriquecer e fixaram-se nessas regiões. E agora, nesse momento histórico, elas se tornam um refúgio para as pessoas que moravam nas cidades. As cidades praticamente desaparecem. Regiões que formavam o Império Romano do Ocidente deixam de ter ligações entre si. Pelo medo do ataque dos povos bárbaros, muitas pessoas evitavam até mesmo ficar viajando, porque as estradas eram muito perigosas. E neste contexto, nós temos alguns povos bárbaros que se destacam na política. Isso só vai ser possível graças a uma aliança política e religiosa, e eles vão passar a ser reconhecidos como reinos, tá? Desses reinos, nós temos um que se destaca mais, que é o Reino Franco. E aí, podemos falar aqui também dos elementos da cultura romana e dos povos germânicos que começam a se fundir.
E os bárbaros adotam o cristianismo como religião oficial, adotam as línguas faladas pelos romanos, mas também a dos bárbaros, que se misturam com o latim, né? Que dá origem às línguas que nós chamamos de neolatinas. Ou seja, uma das contribuições do Império Romano às civilizações ocidentais é justamente a língua, já que a base da cultura romana era o latim, nós herdamos, através de uma miscigenação de povos, parte dessa cultura linguística. Então, nós temos em nossa contribuição histórica a língua latina como a base da nossa língua, inclusive o português, ok? Bom, alguns povos germânicos que se destacaram. Nós temos, eu já falei para vocês, do Reino Franco, que vai se associar ao cristianismo para ganhar legitimidade e vai se transformar no principal reino da Idade Média, ampliando seus domínios por quase toda a Europa. Temos os saxões, que formaram 7 reinos na ilha da Grã-Bretanha e formaram a epitarquia saxônica, aqui nessa região vermelhinha. Temos os visigodos, que formaram reinos na região da Península Ibérica, que mais tarde vai formar o que nós chamamos de Espanha e Portugal, inclusive adotando o cristianismo como religião oficial. Temos os ostrogodos, que vão se fixar principalmente na Península Itálica e na região de Ravenna. E temos os vândalos, que se estabelecem também em parte da Península Ibérica, mas também em parte da África. E parte de uma região chamada Sicília, que hoje pertence à Itália, Sardenha, que hoje pertence a Portugal, e Córcega. Estes reinos são os que mais ganharam destaque nesse período histórico. Não foram os únicos, não foram permanentes, e muitas vezes eles se entrelaçaram, fizeram misturas, fizeram acordos políticos, alguns até desapareceram mais rápido que os outros. Hoje ficamos por aqui e qualquer coisa, para tirar dúvidas, é só me procurar, que a gente pode estar tirando qualquer dúvida de vocês. Até mais, galera!